não são da Águas Abertas mais antigas. A professora, a doutora Viviane Motti, foi uma das primeiras medalhistas que nós tivemos em Copa do Mundo. Então, ela vem da Águas Abertas. Primeiro foi recordista brasileira, recordista sul-americana, nadadora de fundo. E depois disso tudo, quando nós viemos para Águas Abertas, nós o convidamos para fazer parte da multidisciplinar nossa da Águas Abertas. Uma pela sua experiência como nadadora, outra médica, e passar por todos os problemas que os filhos de vocês, as filhas de vocês passam, ela já passou tudo. Então, acredito que a doutora Viviane possa passar um monte de coisa. Outra coisa é que, quando eu fui escolhido para ser diretor de Águas Abertas da Confederação, eu procurei botar tudo isso em dados. E eu acho que nós temos que prestar conta a vocês, pais, a atletas, a treinadores, de tudo que nós estamos pegando. Eu posso dizer para vocês que, desde o início, mais de 80 meninas já passaram por avaliação da gente. Então, hoje, nós já temos dados para passar para os treinadores de como se conduzir no treinamento da mulher. É diferente. Não é a mesma coisa treinar mulher de treinar homem, é diferente. Então, determinada hora, a gente precisava de dados. E na minha época, quando o treinador, não tinha esses dados. Era eu tudo, era eu médico, era eu ginecologista, era eu psicólogo, era eu massagista. E a ideia era passar informação para os treinadores de diversos clubes, clubes que têm condição, clubes que não têm condição, passar todas essas informações para que a gente desse condição a todos de pelo menos estarem em níveis iguais. E acho que nós conseguimos. Então, a doutora Viviane hoje deve passar para vocês um monte de informações, a vocês treinadores que aqui estão, a vocês atletas que aqui estão, principalmente atletas do sexo feminino. Vocês vão ter bastante dados, dados que vocês mesmos passaram para a gente. Foram as meninas que passaram esses dados para a gente. Muitas vezes, a menina tem ainda uma certa dose de vergonha para conversar com o treinador, a conversar com... E para a doutora Viviane foi passada. Para vocês, treinadores, vai ser passado. Muito cuidado no treinamento com essas meninas. Nós estamos cada dia mais com meninos mais novas, de 12 anos, 13 anos, entrando no projeto, e nós hoje já temos como passar para vocês isso. Então, eu quero deixar a doutora Viviane, antes de dizer que Viviane foi minha atleta, confiava nela a toda a prova. Então, tenho certeza que ela vai passar para vocês bastante informações. Peço a vocês que deixem ela discorrer um pouco e depois, no final, nós vamos abrir para vocês perguntarem. Mas perguntem mesmo. Nós queremos dar informação a vocês de tudo o que nós estamos fazendo. Aqueles que não sabem, hoje foi eleição na Confederação. Não sei se eu continuo, devo continuar, se não continuar. Desejar àquela pessoa que vem para o meu lugar toda sorte. E nós vamos passar todas as informações que nós temos dessas meninas. Todas as informações nós vamos deixar, tudo. Do biomecânico, do nutricionista, de todos vocês vão ter. Então, muito obrigado a todos que aqui estão. E passo a palavra para a doutora Viviane, desejando a ela sucesso. Desejo a todos sucesso. A Águas Abertas precisa. Gente, nós estamos com essas crianças, me permita eu chamar de crianças, levando a um topo que a Águas Abertas do Brasil há muito tempo não está.
Nós temos 4 posições no ranking, hoje, o ranking mundial da Copa do Mundo, e 3 são lideradas por brasileiros. Nós temos que se orgulhar disso. 3 estão sendo lideradas por brasileiros. Se vamos terminar assim, não sei, mas é uma grande coisa. Viviane, boa sorte. Se o presidente novo estiver por aí, ele vai entrar, vai pedir a palavra lá no fim ao vice-presidente, para que a gente tenha e conheçam quem é os novos dirigentes da Confederação Brasileira. Boa sorte, Viviane. Eu estou por aqui até o fim. Um abraço. Boa noite. Espero que esteja todo mundo me ouvindo direitinho. Bom, agradecer a Sérgio, né, pelas palavras e também, na verdade, não é nem tão um convite, né, como mais uma intimação, como sempre. Eu sou, né, Viviane Moti, eu sou médica, eu sou endocrinologista e, como ele falou, eu fui atleta de alto rendimento, tanto da natação quanto de águas abertas em momentos diferentes da minha trajetória enquanto atleta. E quando ele me convidou, né, para fazer parte, para falar desse ciclo de palestras, né, o tema também foi livre, e, de certa forma, o objetivo era a gente tentar falar um pouco sobre o que nós, da equipe multidisciplinar, da base, né, de águas abertas, a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos 4 anos, né, que foi quando a gente quando a gente formou o grupo. Então, em 2020, em plena pandemia, Sérgio me ligou, né, certo dia, e me chamou, né, para fazer parte, dizendo que ele precisava criar um grupo que pudesse acompanhar e desenvolver jovens atletas de águas abertas, na tentativa de encontrar novos talentos, na tentativa de fazer crescer, né, a modalidade no Brasil, e que contaria com a minha ajuda, eu queria minha ajuda enquanto médica, para que a gente pudesse realizar um trabalho. E, nesse momento, a gente teria uma ação, né, com atletas que anteriormente seria uma ação num training camp, né, presencial, mas que, por conta da pandemia, esse training camp se tornou um training camp online, né? A gente pode assim dizer. Então, todos os profissionais que faziam parte da equipe multidisciplinar, eles teriam que fazer atendimentos, né, ou atividades com esses atletas de forma online. Pode passar, Marquinhos, por favor? Aí o grupo, né, a gente não conseguiu em nenhum momento nesses últimos 4 anos estar todos juntos, né, numa mesma ação, mas tivemos várias ações ao longo desses últimos 4 anos, não só participando de competição, realizando exames com esses atletas, mas também participando, viajando com eles em competições internacionais. Pode passar, Marquinhos, por favor. Bom, então, o que é que eu vou contar aqui hoje, né? O que foi que eu pensei em contar? Em relatar alguns dados que a gente obteve, ou no caso eu obtive, durante essa ação que foi feita em 2020, né? E que, de certa forma, norteou outras ações que a gente veio desenvolver posteriormente. Então, em 2020, eu recebi a missão, né, de fazer atendimentos online de 74 atletas, que seriam de todas as regiões do Brasil, selecionados através do ranking de águas abertas e de piscina em 800 e 1.500 metros nado livre, na temporada de 2019. E o objetivo era contemplar todos os atletas, todo o Brasil, né, todos os estados. Então, estados que não tivessem atletas dentro desses critérios, eles seriam convocados, o principal, ou o primeiro colocado, ou no Campeonato Brasileiro, ou em competições 800 e 1.500 metros nado livre. Então, no final dessa seleção, nós tínhamos 74 atletas, 50%, né, de sexo masculino, 50% de sexo feminino, e a idade deles variava entre 13 a 19 anos. E aí, mais uma vez, eu pensei, como pode ser feita a minha consulta, né,
quais informações que eu posso ter através dessas consultas que vão ajudar, de alguma forma, a desenvolver ou a acompanhar esses meninos. Puxando a sardinha para a minha especialidade, né? E observando a idade desses meninos, né? Ou seja, 13 a 19 anos, ou seja, atletas ou crianças entrando na puberdade, né? Em um momento de crescimento e desenvolvimento, e a fase da adolescência. Então, eu fiz um questionário médico. Esse questionário eu enviei por e-mail, né, para esses atletas, e pedi que eles me respondessem juntamente, né, respondesse juntamente com os pais e me reenviasse antes das consultas. As consultas eram online. Eu dei um tempo, né, de 40 minutos a 50 minutos para cada consulta, e pedi que eles mandassem também exames laboratoriais que eles tivessem feito por aquele momento. Dentro desse questionário, o que foi que eu direcionei, né? Eu fiz um recordatório com eles, desde a gestação, tipo de parto, doenças da infância, pedi a altura do pai, a altura da mãe, a altura dele naquele momento, tentando traçar, né, se eles estavam dentro do crescimento previsto, informações sobre doenças da infância, intolerâncias alimentar, intolerância medicamentosa, alergias, doenças, antecedentes familiares relacionados a doenças autoimunes, até chegar à questão da puberdade, né? Então, fiz perguntas em relação a aparecimento de pelo, desenvolvimento de genitália, a menstruação, né, menarca, por acreditar que seriam informações que poderiam ser úteis, né, que eu acredito que sejam úteis para o desenvolvimento de um atleta. E em relação às meninas, né, mais precisamente, eu fiz uma coisa mais detalhada em relação à menstruação, a irregularidade ou regularidade menstrual, e também informações sobre a síndrome pré-menstrual. Então, desses atletas, né, ficaram somente 23 atletas do sexo masculino, que aqui são atletas que responderam ao questionário e participaram da consulta. Alguns meninos participavam, mandavam o questionário, mas não participavam da consulta, assim como as meninas. Então, ficaram 23 meninos e 32 meninas. Então, os dados que eu vou apresentar aqui são relacionados às meninas e relacionados ao ciclo menstrual. Só que eu queria falar um pouco do porquê que eu acredito que o ciclo menstrual ele é importante, né, que é importante a gente conversar sobre isso, né? Por que falar sobre a menstruação? Até que ponto eu acredito que esse ciclo menstrual, a regularidade dele ou a irregularidade dele poderia afetar de alguma forma o treinamento, performance, né? Será que existe essa relação? Então, foi isso que eu vou tentar aqui passar para vocês. Próximo, Marquinhos, por favor. Marquinhos? Marquinhos? Marquinhos pode passar já, Marquinhos. Bom, essa figura, eu quero que vocês tenham em mente que isso aí é a representação da oscilação hormonal que nós mulheres passamos mensalmente, desde que a gente menstrua, né? Até próximo da menopausa, que é quando a gente para de menstruar. Então, essas montanhas russas que a gente consegue visualizar através dessa imagem é o que a gente tem todo mês, né? Quem menstrua regularmente sofre essa ação aí, esse aumento, essa diminuição. E aí a primeira questão, e hoje eu acho que eu trago mais questões do que respostas, será que essa oscilação pode afetar de alguma forma a performance dessas meninas a nível de treinamento e até mesmo a nível competitivo? Se a gente imaginar uma menina que menstrua, que está com cólica, que está mal-humorada, será que isso de alguma forma vai afetar o seu treinamento? Será que se eu tiver menstruada quando eu vou competir, será que isso pode afetar a minha performance durante a competição?
né? Então, quando a gente olha para essa figura, acho que a gente começa a pensar que talvez sim, né? Se eu tenho um momento que eu tenho... a gente separa o ciclo menstrual em algumas fases, né? Então, eu tenho uma fase folicular, uma fase de ovulação, uma fase luta, e os hormônios, eles vão variar para mais ou para menos de acordo com cada fase. Pode passar, Marquinhos, por favor? Bom, e aí, mais uma vez, qual a importância desses hormônios femininos com a performance? Né? Por que eu poderia afirmar que é importante que o ciclo menstrual daquela menina esteja regular? E aí a gente tem algumas funções, né, desses hormônios, eu destaquei alguns. Então, em relação ao estrogênio, né, que é um dos principais hormônios que fazem parte desse nosso ciclo menstrual, ele é responsável pela composição corporal, pelo peso, pela formação da densidade mineral óssea. E aí a gente começa a pensar onde ele vai interferir. A menina menstrua. Qual é uma das primeiras coisas que a gente tem? Né? Depósito de gordura. Aonde? Mama, quadril, nádega. Será que essa conformação pode afetar, de alguma forma, a performance dessa menina? Outro problema, quando a menina ganha peso, é quando a gente começa a ser cobrado, né? Ganhou peso, vai piorar, tem que parar de comer, tem que diminuir peso. Será que nesse momento, essa nova conformação corporal, né, pode influenciar não só na performance, mas na parte psíquica também? Distúrbios alimentares, será que poderiam surgir nesse momento? O estrogênio, ele é fundamental para a nossa saúde óssea, né? Melhora a absorção do cálcio, fixa esse cálcio no osso. Então, se eu pensar que se eu menstruar regularmente, se meu estrogênio estiver regular, a minha massa óssea vai estar melhor, vai ser mais bem... eu vou ter uma densidade maior do meu osso, e isso mais adiante pode trazer benefícios para mim. A falta do estrogênio, ela pode levar, assim como ele aumenta a massa óssea, ele pode diminuir a massa óssea e até a fratura espontânea. Isso é comum, ou isso pode ser visto, né, na tríade da mulher atleta, né, que a gente sabe que hoje a gente chama de síndrome de deficiência energética, né, que a gente tem um gasto energético maior do que uma ingesta, né, ou seja, eu gasto mais do que eu como, mais ou menos assim, e esse déficit, a depender da gravidade, pode causar alterações no meu eixo hormonal, fazendo com que eu pare de menstruar e fazendo com que eu tenha irregularidades a ponto de levar à infertilidade e até mesmo a fraturas espontâneas. Então, mais uma vez, mostrando que um ciclo menstrual regular pode interferir de alguma forma na performance, ou até mesmo no rendimento, ou até mesmo na vida futura dessa mulher. Outra coisa que a gente pode falar da progesterona, que é um outro hormônio que a gente fala muito em relação ao ciclo menstrual, é que ela pode causar uma retenção de líquido, né? Ela pode causar um inchaço, e geralmente ela se apresenta mais aumentada justamente numa fase anterior à menstruação, que é quando a gente começa a reclamar: estou inchada, meu peito está inchado, estou com dor na coluna, estou com dor nas costas, dor na lombar. Isso pode ser uma influência também da progesterona. Próximo, Marquinhos, por favor. E vamos para o cérebro, né? Até que ponto o estrogênio ele pode regular isso, né? Então, a gente sabe que ele afeta o humor, cognição, estado de alerta, ele pode facilitar a neurotransmissores, né? Como a serotonina, e volto para a atleta, né? Se eu estou com o meu estrogênio bem, então eu vou estar focada, eu vou estar feliz, eu vou estar concentrada, né? Isso pode, de alguma forma, me ajudar ao meu bom desempenho físico. Então, será que, mais uma vez, vale a pena eu ter meu eixo menstrual, meu eixo hormonal regular? Próximo, Marquinhos. A progesterona, ela tem uma ação termogênica, né? Ela é capaz de aumentar a minha temperatura corporal. Será que isso pode, de alguma forma, afetar a minha performance? Vamos, de novo, pegar atleta e colocar em um seu ambiente de competição, né? Mar, lago, rio,
né? Temperaturas, às vezes, quentes, na praia, temperatura da água quente. Será que se eu estiver nessa minha fase lútea, eu vou ter um aumento da progesterona e isso pode, de alguma forma, afetar o meu desempenho? Ao contrário, se eu estiver numa temperatura mais fria, será que esse fato pode me beneficiar pelo fato de eu estar com a temperatura corporal, né, mais quente? Né? Então, são perguntas que a gente pode tentar, ou a gente quer respostas para ver se a gente pode ajudar ou até melhorar essa performance dessas meninas. Próximo, Marquinhos. Bom, então, o que a gente acredita? Né? A gente acredita que, a depender da fase que essa menina se encontra, eu posso ter um melhor ou um pior rendimento, né? A fase menstrual é uma fase que eu estou mais cansada, que eu tenho uma queda da força, que eu tenho mais dor, né? Então, vou ficar menos resistente. Será que nesse momento eu vou conseguir fazer treinos de maior intensidade? Será que nesse momento o treinador tem que ter a sensibilidade de ver ela, ela está menstruada, talvez valha a pena eu tentar mudar esse treino aqui, ou ajustar o treino para aquele momento da fase menstrual. Na fase folicular, que é aquela hora que o estrogênio está lá em cima, que eu estou, né, precedendo a fase de ovulação, eu vou estar com melhor humor, eu vou estar com mais energia, eu vou ter mais potência, eu vou estar mais focada, eu vou estar mais feliz. Será que nesse momento vale a pena colocar um treino de maior intensidade? Será que essa menina vai ter um rendimento maior? E, de novo, a fase luta, né, que é quando eu estou mais lenta, talvez eu esteja mais cansada, né, eu estou mais inchada, né? Será que eu posso priorizar outros tipos de treinos mais leves, treinos com mais recuperação? São perguntas, né? São questionamentos. Logicamente que é mais fácil um treinador com um atleta, né? Eu acho que o treinador deve estar pensando aí assim, poxa, como é que eu vou fazer? Eu tenho 10 atletas, eu vou conciliar cada fase menstrual com cada fase de treinamento, como é que mágica, né, que eu vou fazer? Mas são dicas, né? No caso, são informações que são importantes a gente ter para, de alguma forma, se eu não ajustar um treino para cada um, eu saber que naquele momento eu tenho que direcionar o treino de uma forma diferente. Próximo, Marquinhos, por favor. E o que a gente tem de estudo? O que a gente encontra? Né? A performance da atleta e o ciclo menstrual ainda carece, talvez, de muitos estudos. Como eu falei, às vezes a gente vai ter mais perguntas do que respostas ainda. Então, a gente encontra algumas coisas relacionadas ao impacto na força, né, na força muscular, e tem estudos mostrando que existe uma diminuição da força muscular durante a fase menstrual. A gente tem respostas cardiovasculares diferentes na fase luta, que é quando eu tenho aquele aumento da progesterona, né, que é quando eu tenho mais inchaço, que é quando eu tenho uma resposta diferente da minha frequência cardíaca. E existem estudos relacionados à percepção do esforço, ou seja, como as atletas se sentem quando estão menstruadas ou não estão, ou após a menstruação. Então, a gente tem alguns estudos também relacionados a isso. Próximo, Marquinhos, por favor. Bom, então, voltando às atletas, né, ao questionário, então, além do questionário sobre menstruação, regularidade ou não, eu conversei com elas sobre a síndrome pré-menstrual, né? A gente tem alguns questionários que podem ser usados. Eu acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, já teve aquela velha piadinha, né? Ah, você está nervosa, tá para menstruar, está na TPM, né? Então, essa brincadeira, eu acho que em algum momento alguém já fez ou já viu alguém fazendo, porque é sabido, né, o que pode acontecer nesse período pré-menstrual. E esses sintomas do pré-menstrual, eles vão além da raiva, além dos sintomas psíquicos, para sintomas físicos também. Então, a gente pode ter uma variação bem grande. Aqui tem listado alguns, como ansiedade, humor depressivo, falta de interesse, fadiga, falta de energia, excesso de compulsão alimentar, alterações do sono, tanto para mais quanto para menos, e sintomas físicos mesmo, sensibilidade da mama, dor de cabeça, dores articulares, inchaços, e até ganho de peso nesse período. E a importância dessa síndrome
desses sintomas, no caso da atleta, ou até para a mulher em geral, é o quanto que isso pode interferir no seu dia a dia. É o quanto que isso vai interferir na sua relação com seus familiares. É o quanto que isso vai interferir na sua relação com os seus amigos, né? O quanto que isso vai fazer ela não querer trabalhar, e no caso da atleta, é não querer treinar, é chegar a não ter paciência com os coleguinhas, né? É brigar em casa, né? Então, a depender da gravidade disso aí, se para mais ou para menos, a gente pode ter que interferir, inclusive, até com medicação, uso de antidepressivos e tudo, porque são sintomas que podem se tornar inconvenientes até para o dia a dia dessa menina. Então, eu fiz esse questionário com elas, na verdade, eu direcionei alguns desses sintomas mais, né? Logicamente que elas poderiam escolher mais de um, né? A gente pode ter mais do que, sentir mais do que uma dessas coisas, tá certo? E passei para elas e a gente conversou sobre isso. Próximo, Marquinhos. Bom, então, como eu falei no início, foram 32 atletas, né, que responderam e participaram da consulta online. Dessas 32 atletas, 18 relataram alguma irregularidade menstrual, ou seja, mais de 50% relatava irregularidade. Essa irregularidade não necessariamente era naquele momento, mas em algum momento pós-menstruação. A primeira menstruação, né? Então, aqui eu queria deixar até um comentário que, assim, no início do processo da menstruação, logo após a menstruação, a gente tem um tempo, né, que a gente considera como normal essa irregularidade menstrual. A gente sabe que o eixo hormonal ele vai se formando até ficar maduro, né? E então eu posso ter algumas irregularidades menstruais logo após a menstruação, sem que isso represente um problema patológico, ou seja, uma doença. Só que, por outro lado, aqui nós estamos falando de atletas, né, de meninas que já, às vezes, já têm carga de treino grande, né, que talvez naquele momento de comer, eu tenho que diminuir, às vezes deixa de comer mesmo, né, e pode criar até algum distúrbio alimentar por conta disso. E aí, será que essa irregularidade é do ajuste do eixo fisiológico ou já poderia ser uma ação dessa sobrecarga de treino associada à diminuição da ingesta calórica, né, por exemplo. Então, da mesma forma que eu posso pensar, essa irregularidade é fisiológica, eu tenho que ficar alerta também, né, se já poderia estar existindo alguma influência aí do treinamento, por exemplo. Bom, então a irregularidade também elas falavam em relação a fluxo, né? Ou seja, elas achavam, quando você tinha um fluxo muito intenso, né? Elas consideravam também como uma irregularidade menstrual. Bom, dessas 18 meninas, 9 delas, ou seja, metade, informaram que em algum momento utilizaram o anticoncepcional para regularizar essa menstruação ou para diminuir esse fluxo menstrual. 2 delas já associavam a irregularidade ao aumento da intensidade do treino, inclusive por ter sido durante a pandemia, foi algo que chamou a atenção, porque elas mesmas disseram, né, eu parei de treinar, eu diminuí o treino e eu voltei a menstruar. Né? Então, elas mesmas perceberam essa questão, essa associação com a diminuição do treino com a volta à menstruação. 3 delas referiram estar associada à síndrome do ovário policístico, já provavelmente diagnosticada através de determinados exames que a gente faz. 2 associaram a anemia, no caso, elas disseram que depois que controlaram a anemia, elas melhoraram e voltaram a menstruar. E a gente chama mais atenção aí também, de novo, será que essa anemia é só por conta de um fluxo aumentado ou já poderia também estar relacionado a uma ingesta errada, né? Uma ingesta energética errada. E tiveram 2 atletas também que fizeram bloqueio hormonal na época da menstruação, da primeira menstruação, para tentar, né, por conta de puberdade precoce, então bloquearam para deixar para menstruar ou para que o organismo, né, elas viesse a menstruar já mais tardiamente, não antes dos 9 anos.
Então, isso aí foi o perfil que eu encontrei nesse grupo de atletas, nesse questionário que a gente fez em 2020. Pode passar, por favor? Bom, e aí ficou, né, essa figura, né, esse gráficozinho, em relação à data da menstruação, à idade da menstruação, na verdade. A gente vê que a maior parte delas menstruou com 12 anos, né? Então, a gente tem entre 10 e 14 anos, que foi as idades de menstruação, que é o que a gente considera normal, né? Do primeiro sangramento. E em relação à tensão, né, à síndrome pré-menstrual, o que foi maior, o que foi mais encontrado realmente foi a questão da indisposição, a queixa da indisposição, do cansaço, no período pré-menstrual e menstrual, alterações do humor, né, irritação, diminuição do humor, ficar impaciente, intolerante, né? Então, elas relataram. A questão da cólica menstrual também, né? Dor, cólica menstrual, compulsão alimentar. Praticamente todas que relataram compulsão alimentar, que foi até, de certa forma, uma quantidade boa de meninas, por doce, né? Sempre, e eu perguntava sobre que alimento? Doce. A alteração do sono, sempre para mais, né? A queixa era que ficavam mais sonolentas. E alteração do ritmo intestinal, aumentando, às vezes, diminuindo, dando obstipação, né? Era outra queixa que elas fizeram em relação à síndrome. Próximo, Marquinhos, por favor. Bom, e eu comentei que das 18 que tiveram irregularidade, 9 usaram anticoncepcional. E aí vem a pergunta, né? O anticoncepcional prejudica a performance, né? Como funcionaria, né, esse anticoncepcional? De antemão, anticoncepcional, ele não é considerado doping, né? Apesar de serem hormônios, então os anticoncepcionais orais, ao dispositivo intrauterino também, que é o Mirena, que é hormonal, alguns injetáveis também, diferente, né, da gestrinona, que hoje a gente fala aí desses implantes, né, chip da beleza e tal, que não tem nada a ver com essa parte, né, de anticoncepção aqui que a gente está falando. Então, os anticoncepcionais orais, eles não são considerados doping, podem ser usados, né, e de que forma esses anticoncepcionais poderiam beneficiar ou serem positivos em relação à performance, né? Então, na síndrome da mulher atleta, em que eu tenho uma deficiência hormonal, né, ou seja, meu eixo ele é bloqueado e eu paro de produzir estrogênio, né, numa tentativa de me preservar, né, poupar energia, o tratamento, um dos tratamentos além da diminuição da carga de treino, é o uso do anticoncepcional, porque ele vai ajudar a manter os níveis hormonais que estão em falta mais constantes. O anticoncepcional, ele diminui um pouco aquela oscilação que a gente tem dos hormônios, né? Quando lembra lá do ciclo menstrual, que a gente tinha aquela montanha-russa ali, sobe e desce dos hormônios, de certa forma, o anticoncepcional, ele diminui isso, né? Então, fazendo isso, eu posso melhorar ou amenizar esses sintomas da síndrome pré-menstrual. Meninas que têm um fluxo menstrual muito grande, que sangram muito, que são mais propensas a terem anemia, né, por conta desse sangramento, se a gente pensar que todo mês, né, eu vou estar sangrando, o anticoncepcional, de alguma forma, pode diminuir esse fluxo, então poderia ter uma ação benéfica também em relação a isso. E a possibilidade de usar o anticoncepcional também para ajustar, né, o meu ciclo a períodos competitivos, né? Nesse caso, chama a atenção que a gente nunca deve fazer testes, né? Ou seja, eu tenho uma competição importante, a principal do ano, e aí eu resolvi que na véspera eu vou usar um anticoncepcional para poder ajustar e ela não menstruar, né? Então, tomar muito cuidado com testes, né? Porque às vezes eu não sei qual vai ser a reação da menina, né? Ou a reação do meu organismo ao anticoncepcional. Próximo, Marquinhos, por favor. E aí, o que a gente sabe, o que tem sobre os efeitos do anticoncepcional em relação à força muscular? Né? Será que usar o anticoncepcional
além da forma indireta de auxílio, que eu citei agora, ele tem alguma ação direta, ele melhora de alguma forma a minha força muscular. Então, atualmente, né, o que se acredita é que os anticoncepcionais hormonais, eles não têm uma influência nem positiva e nem negativa na performance. A gente tem vários tipos de anticoncepcionais e tem os anticoncepcionais que têm os dois tipos de hormônio, estrogênio e progesterona. E essa progesterona, ela pode ter uma ação mais androgênica ou menos. Quando a gente fala em androgênica, a gente pode pensar em associar uma ação da testosterona, né? Que a gente acredita que a testosterona poderia aumentar a força muscular. Então, será que esses anticoncepcionais, com esse tipo de progesterona, influenciaria a um aumento da força muscular? Então, a gente não encontrou ainda, né, uma resposta que diga que sim, da mesma forma que usar uma progesterona que tem uma ação antiandrogênica, de certa forma, também não dá uma certeza que eu vou perder força muscular por causa disso. Agora, a única coisa que é certa é que a gente tem algumas progesteronas, principalmente as injetáveis, que têm uma longa duração de ação e uma alta potência, essas podem, inclusive, causar uma retenção líquida e um maior ganho de peso. Então, talvez não seja a melhor escolha, né, para fazer uso em atletas. E, por fim, não existe um respaldo, né, que me diga assim, eu vou ajustar, toda menina que menstrua, eu vou usar anticoncepcional, porque eu vou ajustar o ciclo menstrual às suas competições e isso vai melhorar. Então, isso não tem nenhum respaldo. E, logicamente, que isso é individual, né? Eu tenho que entender como esse ciclo menstrual funciona para cada menina, como ela reage ao ciclo, se eu tenho dor, se eu não tenho. Tem meninas que não vão sentir absolutamente nada, né? Não vão ter cólica, o fluxo vai ser pouco, não vai sentir indisposição, vai chegar lá como se nada tivesse acontecendo. Tem outras que talvez nem levantem da cama, precisem ir para o hospital para tomar medicação, porque a cólica é muito intensa, vão ter um fluxo muito intenso, tem umas até que vão ter vergonha de ir para o treino, porque vão achar que está todo mundo olhando que elas estão sangrando, que está melando, né? Então, isso é muito individual, e até mesmo o uso do anticoncepcional vai ser individualizado. Próximo, Marquinhos, por favor. E aí eu fui atrás de artigos que falassem sobre, justamente, se teria como otimizar, como o ciclo menstrual pode otimizar essa performance dessas atletas, né? E eu encontrei, né, um artigo que foi publicado esse ano na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, que inclusive a autora, né, uma das autoras é a doutora Tatiana Parmigiano, que ela é a coordenadora do setor de ginecologia do esporte do COB, então achei até bem interessante isso aí. O COB tem um setor de ginecologia do esporte para as atletas, né, olímpicas, e eu achei que eu acho que isso é bem interessante, isso mostra que o nosso pensamento, né, nas atletas de base Doutora Viviane, Oi. só vou pedir para uma pausa rapidinho, porque o presidente Diego entrou rapidinho na palestra e quer dar um oi aqui. Tá bom. Boa noite, presidente. Doutora Viviane, me desculpe, viu? Pode falar, Entrei aqui rapidinho interrompendo, mas só para dar um alô para vocês. Hoje é um dia importante aqui na CBDA. Passei aqui para dar um alô, porque é desses projetos que a gente precisa desenvolver cada vez mais conteúdo. Você está de parabéns, Viviane. A gente precisa mais e mais de ações como essa. Parabenizar o professor Sérgio. Tem conduzido aí as Águas Abertas e esses diversos projetos da melhor forma possível. E a tendência, CBD agora, é cada vez mais apostar nessas iniciativas, que tem um caminho muito longo para a gente percorrer. Obrigado ao espaço aqui, nesse primeiro pronunciamento, viu, Marquinhos? E espero que dê tudo certo aqui. Continue com a palestra da doutora Viviane, passando rápido assim. Obrigado a todos, boa noite a todos. Valeu. Tudo bem, desejo sorte, né, para o novo presidente da CBDA, que a gente realmente consiga traçar aí novos objetivos e novos caminhos, né, para os esportes aquáticos. Estou à disposição, se puder ajudar.
Bom, então aqui, falando em relação voltando ao artigo, né, eu achei bem interessante, porque ele, fiquei até bem empolgada, na verdade, porque é mais ou menos o que a gente está tentando fazer, né? Tentando identificar já nas atletas de base, como que a gente pode contribuir ou melhorar, ou ajudar essas meninas a melhorar rendimento no treino, melhorar a performance na competição, né? Sem nunca esquecer que antes de atletas, são meninas, né? São mulheres. Bom, então, pode passar aí, Marquinhos. Eu peguei algumas coisas que eu achei interessante no artigo, né? Ele é bem simples de ler, é bem gostoso de ler, são até curiosidades, né, que a gente tem. Esse artigo foi feito durante a Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. Foi enviado questionários online também para as participantes, né? E as que tiveram interesse em responder, né? Eu peguei algumas informações, e a média das atletas nessa Olimpíada, assim, as atletas eram brasileiras, né? De todas as modalidades, na verdade, e a média de idade variava em 27 anos, mais ou menos 4 anos para mais ou para menos, um pouco diferente da nossa, né, nossa amostragem, digamos assim. A menstruação dessas meninas ocorreram entre os 9 e 15 anos, ou seja, 94% das atletas a gente considera dentro de um tempo, né, de uma passagem de tempo normal, né, nenhuma teve puberdade precoce, ou seja, poucas estiveram fora desse período, né, de 9 e 15 anos. 63%, assim, ela questionava se preferia competir menstruando ou sem menstruar, ou em que momento preferia competir. Perguntava até que ponto o sangramento causava algum tipo de inconveniente, o tipo de anticoncepcional que elas usavam, sintomas de pré-menstrual. E aí, 73% delas relatavam que preferiam competir após a fase do sangramento, que é justamente aquele período lá folicular, né, que eu tenho aquele crescimento do estrogênio, né, que é quando eu falei que a menina está mais disposta, está mais ativa, está mais contente, está mais concentrada. 51% delas relataram algum tipo de sintoma físico ou alteração do humor na fase pré-menstrual. Os mais predominantes foram ansiedade, inchaço, de novo aí a questão do apetite, né? Quadros até de depressão e de dor. Perguntando sobre regularidade, lá naquele momento, 76% delas menstruavam mensalmente, e outras não tinham sangramento. Essas que não tinham sangramento, ou que não menstruavam mensalmente, 19% era por conta de uso de anticoncepcional, justamente para não menstruar. E do tipo do anticoncepcional, 54% delas relatavam que preferiam usar o anticoncepcional oral. Próximo, Marquinhos. Marquinhos, próximo, por favor. Bom, no artigo, ela cita também, ela fala que essas são perguntas que devem ser feitas para a atleta, e se a atleta responder sim para qualquer uma dessas perguntas, ela deve procurar um serviço de ginecologia do esporte ou uma ginecologista, né, para tentar auxiliá-la. E as perguntas seriam se ela usa algum tipo de anticoncepcional, de algum anticoncepcional hormonal, se ela acredita que o sangramento ou sintomas físicos ou psíquicos poderiam, ou até as cólicas, poderiam interferir na sua performance, se ela tem alguma irregularidade menstrual, se ela gostaria de direcionar a menstruação dela para a competição, ou seja, ajustar menstruação e competição, se ela já tinha tido algum controle de peso, se ela tinha alguma perda urinária involuntária, se depois dos 15 anos ela ainda não tinha menstruado, né? Ou seja, se menstruou depois dos 15 ou se ainda não menstruou, e se ela em algum momento tinha sofrido algum assédio ou tinha sido algum abuso sexual. Então, qualquer resposta sim, deveria se procurar um serviço de ginecologia, e se pudesse, né, a parte de medicina do esporte ou ginecologia do esporte. Próximo, Marquinhos, por favor. Bom, e aí, perto já de finalizar, né,
baseado nessas informações, né, e baseado no que eu tive em relação às meninas, né, lembrando que, assim, esse primeiro momento foi em 2020, mas toda a seleção que é formada, né, todo o monitoramento, todo o training camp que a gente faz, a gente termina direcionando esse questionário e a gente sempre trabalha com essas meninas em relação a essa questão da menstruação, né? Sempre perguntando sobre regularidade ou não e, de alguma forma, tentando contribuir, orientando ou sugerindo, né, o que pode ser feito para tentar melhorar, se tiver necessidade de melhorar. Aqui nessas recomendações, eu queria que a gente pensasse da seguinte forma, né? A menstruação, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa encontrar uma forma de chegar às nossas atletas e falar sobre isso. O sangramento, o menstruar ainda é um tabu, né? De certa forma, eu deixo de ser criança e parece que eu sangrei e eu me torno uma mulher. E isso é difícil para a menina e muitas vezes para a família, né? Ou seja, a minha filhinha, ela agora pode engravidar, ela agora é uma mulher. E não tem como a gente não associar isso até a parte de conotação da atividade sexual, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de falar sobre isso. E a menstruação, ela não é só de sintomas físicos. Eu tenho um relato pessoal em relação à menstruação, que algumas pessoas aqui já ouviram, até em palestras eu falar. Eu menstruei a primeira vez com 12 anos. E eu menstruei a primeira vez durante um campeonato brasileiro infantil, em Salvador, né? E quando eu ia nadar, eu ia para o bloco, eu não estava pensando o que eu ia fazer na piscina. Eu estava pensando se alguém estava vendo que eu estava sangrando, né? Então, o menstruar vai além de só de pensar se eu, né, minha performance, mas tem todo um contexto, né, que a gente tem que pensar na menina quando ela está lá menstruada, tem que entender que não é só se ela está bem ou se não está fisicamente, né? Mas como ela se vê diante dessa situação. O nosso esporte, né, tanto de piscina quanto de águas abertas, as meninas estão sempre de maiô, né? Hoje tem os trajes, vai lá, bota lá a calça, né, bermuda, né? Então, de certa forma, eu posso até esconder um pouco, né, a questão do sangramento, mas ainda assim a gente pode se imaginar numa praia, às vezes não tem lugar para trocar de roupa, às vezes a gente não tem lugar para, não tem banheiro, é banheiro químico, né? Vestir aquele diacho daquele traje e ao mesmo tempo estar menstruada. Quais são as possibilidades que a gente tem para poder ajudar nesse aspecto, né? Será que eu vou deixar será que tem meninas que optam por não competir por causa disso? Será que tem meninas que desistem até do esporte por causa disso? Então, eu acho que seja algo a se conversar. Então, essa relação treinador, atleta e família, eu acho que é o primeiro passo para a gente tentar conversar sobre isso, né? Existem alguns aplicativos que a gente pode usar para poder marcar a menstruação, o primeiro dia, né? E seria até interessante se o treinador do lado dele e a atleta do lado dela fizesse esse recordatório, né, por alguns meses e observasse, aqui eu estou bem, aqui eu não estou bem. E o próprio treinador observar, aqui ela treinou bem, aqui ela não treinou bem. E aí comparar para ver se, né, se choca as datas que eu estava me sentindo bem com as datas que eu não estava treinando bem. Mais uma vez, eu digo que não deve ser muito fácil quando eu tenho uma quantidade maior de atletas, né, do sexo feminino, nem todo mundo vai misturar junto, mas eu acho que vale a pena tentar, né, fazer esse esforçozinho aí para tentar entender melhor como é que isso funciona. E aí entra a questão, será que se eu adaptar aquela intensidade, o volume, o tipo de exercício a essa fase do ciclo, eu vou ter até um rendimento melhor? Será que se a menina estiver lá reclamando que está com cólica e eu, em vez de ficar perturbando o juízo dela, eu amenizar, eu mudar o treino, né? Será que isso vai ser mais benéfico ou não para ela? Então, acho que são coisas que o dia a dia, a convivência é que vai ajudar, né? Então, é sempre essa questão do treinador, família, atleta e, sendo necessário, o médico para interferir justamente nessas questões, né? Como a gente pode interferir nessas questões. O próximo, Marquinhos, por favor. Bom, então, durante esse período, a gente fez algumas capacitações, né, que foram 2 momentos. Esse ano, ainda, a gente teve 2 training camps no início do ano. Um foi feito em Fortaleza, outro foi feito em Itajaí.
E eu tenho o costume, né, de falar sobre o ciclo menstrual. Nesse caso aí, eu falei sobre as doenças associadas à irregularidade, que foi o síndrome da mulher atleta. E em 2023, a gente fez, durante uma etapa do Campeonato Brasileiro, né, a gente chegou antes e fez uma capacitação, uma conversa, né, melhor falar, com atletas, né, locais, treinadores locais também, e, mais uma vez, reforçando a importância de tentar entender como que a menina, como atleta, vai se beneficiar se eu conseguir entender ou ajustar o meu ciclo menstrual, né? Então, como falei, falar sobre a menstruação, falar sobre a irregularidade, o que é que eu posso fazer, né? E tentar associar isso a uma melhora ou de rendimento, né? Tanto no treino quanto na competição. Próxima, Marquinhos, por favor. Já estou finalizando, né? Essa é a última. Essas fotos, eu gosto de finalizar com ela, porque aqui eu tenho que pensar na atleta, mas eu tenho que pensar na mulher, né? Nós estamos falando de mulheres. E eu acho que essa foto até de Poliana, eu achei ela maravilhosa, essa foto lindíssima, né? Porque Poliana é uma atleta de alto rendimento, é uma atleta que almejou, né? Que conseguiu chegar, talvez, ao sonho de 100% dos atletas que entram no esporte de alto rendimento, que é a medalha olímpica, né? E, ao mesmo tempo, ela está ali com a barriguinha dela ali, com a outra medalha dela, da vida, que foi o filho, né? Então, quando eu penso na menina aqui, Keilane é uma atleta, essa foto, inclusive, né, o pai dela, eu pedi permissão, já tem até algum tempo essa foto, ela é uma atleta que ainda está iniciando, né? Eu estava na primeira competição que ela foi de águas abertas, que ela chorou para entrar na água, que ela tinha medo, e hoje ela lidera lá a categoria dela. Então, ela aspira pela medalha, né? E a gente tem que ter ética. Quem trabalha com essas meninas, a gente tem que ter ética e trabalhar pensando que eu não posso só pensar nesse momento que ela está vivendo. Eu tenho que pensar que ela vai ter aspirações mais adiante, enquanto mulher, ou quando não deixar de ser atleta. Então, eu acho essa figura importante para a gente entender isso. Eu vou tentar otimizar esta menina para que ela alcance a performance lá da medalha, mas eu não posso esquecer que ela pode ter outros sonhos, né? E eu tenho que respeitar isso. Então, o que eu fizer com ela hoje, a forma como eu conduzir, né, eu tratar bem esse ciclo menstrual, eu posso ajudar ela a se manter fértil no futuro, a manter a massa óssea dela perfeita, né, para chegarmos à terceira foto, né, que é onde eu também já me encontro, né, que é essa natação master. O nosso esporte, né, a natação é um esporte extremamente democrático. Você pode nadar de bebê, que pode bater recorde mundial aos 100 anos, né? Que hoje nós temos brasileiros que fazem parte desse grupo, né? Essa foto aqui, inclusive, é a chegada dos 400 medley no Campeonato Brasileiro de Master, né? Dona Nori, ela é do Rio de Janeiro, 99 anos, ela completou os 400 medley, e as outras atletas estavam esperando ela chegar. Né? Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é que o que a gente está fazendo hoje com as atletas de base é tentar encontrar uma forma de ajudá-las, né, a encontrar novos talentos, mas, ao mesmo tempo, tentando identificar de que forma a gente pode contribuir também nessa questão do ciclo menstrual, da regularidade, para que elas se tornem atletas saudáveis, mulheres saudáveis, né, e tenham uma vida normal, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês, são essas informações, e estou à disposição para perguntas. Já eu vou abrir para pergunta para todo mundo. Antes eu queria falar para vocês o seguinte: algumas coisas foram tocadas aí e vem da minha coisa. Eu praticamente fui o único treinador de Viviane, praticamente. Então, peguei aos 8 anos, comecei a trabalhar ela aos 8 anos de idade, trabalhei há um monte de tempo, depois ela foi até a universidade, saiu, voltou, se formou, voltou a nadar de novo, e a doutora Viviane, assim não para. A doutora Viviane foi agora para a Itália,
E lá chegando, entrou na prova de Master e ganhou a prova de Master na Itália. Portanto, a doutora Viviane, ela passa por tudo isso. A meus amigos treinadores que aqui estão, aos pais, determinada hora as coisas não são do jeito que nós queremos, não são das coisas que nós queremos. Ela disse que menstruou pela primeira vez, foi num campeonato brasileiro, eu tinha uma equipe feminina muito forte, e estava desenhada para cada uma ganhar uma prova. Exemplo, uma ganhar 50 livre, outra ganhar 100 livre, a outra ganhar 200 livre, a outra ganhar 400 livre, e todas brigarem em determinadas provas. Nós chegamos a uma prova de 8, colocar 5 mulheres no pódio. E a doutora Viviane, ela foi preparada para ganhar a prova de 200 livre. E ela faz o melhor resultado na seletiva, na eliminatória, como vocês chamam, e aí menstruou pela primeira vez. Aí vem a cabeça do treinador de o que fazer, o que bolar, de que forma vai fazer. E o desenho que nós projetamos todos, nós não conseguimos fazer, que era, mesmo a gente ganhando a prova, nós não ganhamos com a doutora Viviane na época, ganhamos com outra, mas isso tudo depois nós temos que trabalhar a cabeça. Uma coisa que a doutora Viviane falou e que na minha época não tinha isso. Eu digo a vocês que eu não tinha, no início eu disse a vocês de que eu e o professor Edelbrando, que deve estar aí, nós éramos psicólogos, nós éramos tudo delas. E nós não tínhamos app, como a doutora Viviane falou. Nós tínhamos papel milimetrado. Papel milimetrado para desenhar o ciclo delas todas e ficar perguntando aonde e vendo aonde elas estavam para trabalhar melhor. Se no 10º dia depois da menstruação, se no 14º, se no 17º. Então, era tudo isso feito no papel milimetrado. Era uma loucura de estar fazendo aquilo. Então, hoje vocês têm mais dados para isso. E é isso que nós queremos deixar aos pais que confiam na gente, aos pais que estão aqui e que confiam na multidisciplinar. Eu digo a vocês que nós hoje temos um monte de dados para passar para vocês. Infelizmente, aqui a doutora Viviane não pôde citar nome, nós temos que ir pela proteção dos dados da criança, mas se vocês, pais, nos procurarem com antecedência, falar, nós podemos marcar uma reunião com vocês, explicar tudo aquilo. Volto a dizer, treinar mulher não é da mesma forma de treinar homem. Eu, durante muito tempo, treinei muita mulher, mas meu melhor resultado não foi com mulher, foi com homem. Aqueles que me conhecem sabem, eu fiz um atleta totalmente diferente, um atleta negro, de prova de velocidade, quando a minha coisa que eu gosto mais era prova de fundo, e vinha fazer meus melhores resultados numa prova de homem, tá? Mas eu lhe digo a você que treinar mulher, determinada hora é mais difícil por um lado, mas é mais fácil pelo outro. A mulher é mais fiel, a mulher é mais chegada ao treinador, ela conversa melhor, mas nunca desconfie dela. Na hora que você chamar ela para conversar, seja muito sincero, para que ela dali em diante passe a ser sincero com você e ela passe todas as informações necessárias. Muitas vezes nós estamos achando que a menina não está treinando direito, é porque ela não quer, está brincando, está querendo ir para o shopping, não é. É porque ela está num período menstrual que não dá a ela essa condição dela fazer aquilo. Ela está muito mais nervosa. Exemplo, Viviane, quando estava num período, ela ficava muito nervosa, ela queria discutir, e tinha que saber ouvir, tem que saber conversar. Essas coisas são necessárias ao treinador. Então, meus amigos treinadores, procurem conversar, conversem com a mulher. A mulher é fácil de trabalhar a mulher. E a Águas Abertas, ela tem uma característica no Brasil, ela tem os melhores resultados nas mulheres, infelizmente. Não nos deixaram os dados de Ana Marcela, não nos deixaram o dado de Poliana, e nós agora queremos deixar dados para os demais. Então, me desculpem aqui, eu vou abrir a palavra. Igor, passo a palavra para você. Igor, me desculpe, eu ter, muitas vezes,
doutora Viviane me chama a atenção de mim, ela reclama que eu falo demais. Para aqueles que não sabem, Viviane é madrinha do meu filho. Igor. Igor, seu microfone, Igor, seu microfone. Continuo sem ouvir. A gente continua sem ouvir. Agora. Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Imagina, Sérgio, obrigado pelas palavras aí. Doutora Viviane, parabéns pela palestra, muito boa. Obrigado por todas as informações. Eu fiquei com algumas dúvidas, tenho várias perguntas, na verdade. Uma delas, você falou sobre o ciclo menstrual, né? Eu queria saber se os meninos passam por ciclos hormonais também, parecido com o ciclo menstrual. Se isso é algo que a gente pode identificar nos meninos também. Não, eles não têm essa variação que a gente tem de hormônio, eles não têm, na verdade, né? Os hormônios deles são iguais aos nossos em relação aos que estimulam a produção da testosterona, mas eles não têm isso de aumentar em um período, diminuir, né? Essa diminuição da testosterona, quando acontece, já é numa fase de andropausa, aí já não tem nada a ver com essa fase deles, não. Mas os meninos não passam por essa variação igual as meninas, não. Perfeito. E eu também queria ver, que nem você falou da fase lútea das meninas, quando a gente está em competições, que nem, por exemplo, brasileiro, que é muito longo, o que acontece para a gente poder diminuir esses efeitos quando ela fica nessa fase numa competição tão importante? Pois é, quando a gente já está na competição, a gente não tem muito como resolver, porque já está acontecendo, né? Você pode pensar nelas, o que é que elas sentem, né? Através de sintomas, e aí tentar ser resolutivo em relação a isso. Que a fase lútea é mais inchaço, né? Você não vai pensar em dar nada para diminuir inchaço, a não ser que seja talvez alguma questão da alimentação, né? Alimentos que não causem muitas gases, ou tentar fazer uma recuperação maior para elas, né? Durante a competição, o pós-prova, tentar recuperar melhor, botar para soltar mais, mas a gente não vai ter uma medicação que vai fazer ela desinchar. Você não vai dar diurético para ela, até porque não pode. Não, sim, não. Né? Então, assim, infelizmente, seria mais, não vou dizer mais fácil, mas seria assim, se eu sei qual é a competição importante dela, se eu sei que essa fase lútea, que eu estou mais inchada, que eu estou mais lenta, ela é intensa naquela menina, que, como eu te falei, às vezes isso é muito individual, né? Eu posso ter uma menina que não vai sentir nada, tem outras que vai sentir tudo. Será que para essa que sente tudo, vale a pena eu tentar programar esse ciclo, evitar que caia justamente nessa competição, né? Mas sempre lembrando que a gente nunca deve fazer de teste na competição principal, né? Essa programação deve ser feita antes, né, com uma certa antecedência, e até para pensar se realmente valeria a pena ou não. Até que ponto isso iria melhorar essa performance dela ou não. É que eu pensei nessa fase não de querer dar nada para ela, mas, tipo assim, dar um descanso maior, tentar fazer alguma coisa assim para poder ajudar. Tipo, bolsa de água quente, esses detalhes, assim, às vezes, que nem a gente como homem não sabe exatamente o que vocês precisam, como mulheres, né? Então... Sim. A cólica, aí depende do que eu falei, depende do que ela está sentindo, né? Às vezes, você tem alguns medicamentos que você pode usar, antiespasmódicos, não é tudo proibido, né? É um analgésico, tem algumas coisas que você pode estar usando, mas é muito individual, é cada uma. Mas, sim, você pode pensar em cada sintoma que ela tem, tentar direcionar, mais em relação à dor. O descanso, como eu falei, se é durante a competição,
vai ser pós-prova, né? Como é que você pode beneficiar ela da melhor forma possível para ela ficar mais tranquila, né? Em um ambiente mais agradável e tal. Mas outra forma seria essa programação da medicação para evitar a menstruação. Perfeito. É só a última pergunta, desculpa. Não, fica à vontade. Você falou que no caso do anticoncepcional, ele não tem um ganho ou uma perda, né? Por exemplo, de você usar ele numa competição. Mas se eu pensar em que não fazer uso disso, ele pode ser mais prejudicial a mulher estar menstruada numa competição? Só pelo fato dessa, que nem você falou, dessa parte psicológica toda, é benéfico ou não usar o anticoncepcional? Eu, particularmente, acredito que seja benéfico, principalmente naquelas meninas que a menstruação incomoda. Eu já perguntei a atletas que dizem que não fazem diferença nenhuma. Eu já tive atletas que me disseram que preferem competir menstruadas. Sim. Né? Então, assim, mais uma vez, é individual, mas eu acredito que numa menina que tem muita cólica, que tem um fluxo intenso, sim, eu acho que é benéfico, né? Mas sempre pensando, nunca fazer testes. Eu não vou começar a usar o anticoncepcional, ela vai viajar semana que vem, vou usar o anticoncepcional para aí ela não menstrua. Não, é importante, né, a gente ter essa programação. Logicamente, mais uma vez, isso é individual. Como eu falei também na palestra, não existe um respaldo científico dizendo a todo mundo vamos usar anticoncepcional porque é benéfico. Eu acho que quem se beneficia mais são aquelas que têm mais sintomas. Tem mais cólica, tem um fluxo menstrual mais intenso, ficam mais prostradas, ficam mais inchadas. Essas eu acredito que têm um benefício. E até quando começar a fazer esse uso do anticoncepcional, falaram que era bom fazer um acompanhamento de exame de sangue, porque pode aumentar muito o colesterol da mulher, né? Esse ponto de você precisar deixar de usar, não tem essa relação direta, assim, de aumentar muito o colesterol. Né, que varia, às vezes, de marca para marca. Pode ter uma relação com a mulher, né? Bom, existem as variações da composição, né? Pode existir alguns aumentos do LDL, mas nada a ponto de você deixar de usar porque você vai ter um risco. Aí depende muito da situação. Então, se a paciente já hipertensa, né? Ou depender da idade, mas nessa faixa etária que a gente está falando, não chega a ser uma questão que impediria, né, de você usar um anticoncepcional. Não causa esse aumento tem essa relação tão intensa, não. Não, tá ótimo. Muito obrigado, viu? Parabéns. Parabéns por tudo, Sérgio. Ô, Igor, Forte abraço. A grande coisa é o seguinte: para fazer um grande atleta, não somos nós treinadores sozinhos. Nós temos que ter um psicólogo, uma nutricionista. Tá? Hoje se fala muito no psicólogo no treinamento desportivo. É necessário trazer um psicólogo para fazer com que aguente cargas mais excessivas. Nós trabalhamos com carga muito excessiva. É necessário ter. Eu posso fazer uma brincadeira que eu fazia com a Viviane, ela ficava muito braba comigo. Manda tirar o açúcar dela. Quando você estiver treinando, manda tirar o açúcar. Tira o açúcar uns 3 dias, 4 dias, e depois, no sábado, leva para uma doceria e manda comer um monte de brigadeiro, você vai ver como ela lhe trata. Então, é só tirar o açúcar, e você começa, são coisas assim. Então, alguém quer fazer mais uma... Agora, cuidado, viu, Igor? Porque muitas vezes as mulheres são muito amáveis, mas também são as feras quando ficam brabas. Então, muito cuidado. Com certeza. Cuidado. Então, Viviane, quem vem aí agora é seu padrinho do meu filho também, trabalhou com a gente, o professor Delbrando, vai lhe fazer pergunta aí, já levantou a mão, vocês dois se entendem, você é madrinha e ele é padrinho do meu filho. Delbrando, pode falar, Delbrando. Tá sem som. Tá vendo ele aí? Ele tá sem som. Delbrando está sem som.
Lembrando, enquanto ele está botando o som, para aqueles que estão aí na live, era eu e ele que dava o treino para esses meninos. Então, sabia, tá? E muitas vezes ele era mais. Aqui. Agora, Aí, pode falar, pode falar. Muito bem. Bom, já fomos apresentados, Viviane, como padrinho e madrinha de Serginho. Sérgio é nosso compadre. Eu não queria fazer uma pergunta, não. Eu queria fazer um breve comentário e parabenizar você agora e parabenizar daqui a pouco. Eu conheci Sérgio em 73, como aluno dele na natação, e me juntei a ele, à equipe, em 79, quando o Clube Olímpico retomou. Viviane tinha 5 anos, só entrou na equipe, como ele falou aí, 3 anos depois. A gente montou uma equipe que, nesse campeonato de 86, para nós, brilhamos muito naquele campeonato, considerando a equipe que a gente tinha e as outras equipes que o Brasil tinha na época. E um detalhe curioso, nós não tínhamos nenhum tipo dessa informação. Eu só entrei, eu demorei de entrar, foi quase 8h30, mas o pouco que eu ouvi dali para frente me surpreendeu assim de forma positiva. Eu quero parabenizar a Viviane, que eu fiz até uma música para ela, mas não vou cantar aqui essa música. Ela discorreu aí tudo aquilo que a gente precisou, Sérgio, na época, e nós não tivemos. E eu assino embaixo. Uma equipe de hoje, se tem treinadores mais jovens aí, ela tem que ser multidisciplinar. Eu não vejo outra forma, até porque quando se criou aquele trabalho olímpico que você fez, né, no Baneb, junto com Viviane, com Valério, e Valério chegou até a medalha de bronze naquele revezamento, foi com a equipe multidisciplinar. E nós dois dávamos treinos lá atrás, principalmente entre 79 e 86, quando aconteceu aquela competição de Viviane, e nós éramos tudo. E eu era mais psicólogo do que treinador, eu acho, porque todos os problemas assim, emocionais, os alunos sempre sentavam, os atletas sentavam comigo para eu estar ali ouvindo, conversando, e sem ter essa noção de hoje. O que eu ouvi Viviane discorrer hoje aí realmente impressionaria a gente naquela época, porque quando nós começamos, era você coordenando a equipe, era eu, Baixinho, Arapiraca e Paulo. E depois foram saindo, e depois os 4 saíram, você renovou a equipe, mas eu, felizmente, nunca saí. Eu me afastei e fiquei com você até hoje. A gente conversa até hoje, você é meu compadre, é irmão, meu irmão mais velho, e a gente tem essa ligação até hoje. Então, eu queria deixar, Viviane, meus parabéns às pessoas que ouviram. Eu acho que estão aí, estão aprendendo. Eu acho que você, com a sua qualificação de médica e atleta, como foi, disciplinada, de parabéns, porque é uma atleta extremamente disciplinada no trabalho de treinamento que você fazia. Chegou onde chegou com esforço. É como o Sérgio falou, foi para a Itália e foi campeã, porque nunca vi brincar. Treina e vai competir, e sempre foi assim, e está sendo assim na medicina. Então, eu quero deixar o parabéns para você, parabéns a Sérgio pelo trabalho brilhante que está fazendo, sempre fez aqui na Bahia, como presidente da federação, agora na confederação. Parabenizar a Diego, que entrou aí, presidente da confederação. Sérgio pode falar, não lembro de um presidente morando no Nordeste, no caso na Bahia, ser presidente da confederação. Eu não lembro no período que nós passamos aí, chegamos lá com Rubem Dinar, todo mundo morava no Rio ou em São Paulo. Eu acho que Marcelo Falcão, ao lado de Diego, vão fazer um grande trabalho, e eu, como sempre, estou à disposição. Você sempre me pede alguma coisa, eu continuo trabalhando com a natação, certo? Não vou parar, porque nós temos 2 piscinas aqui para trabalhar com isso. Eu já vou cantar o juízo de Viviane para ela fazer uma palestra lá em loco, pegando os meninos que nós estamos treinando lá, juntamente com as mães, e desmistificar essa questão da menstruação. Até hoje, para quem não sabe,
Uma mulher, quando vai menstruar, que está fazendo aula lá conosco, não vai para a natação, porque diz que quando entra na piscina vai sangrar tudo e não tinha nada disso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater nisso aí, para poder desmistificar esse negócio. E parabéns, Viviane, parabéns, Sérgio. Eu estou assim orgulhoso, muito satisfeito do que eu estou vendo, porque eu nasci com isso. Eu estou falando de 45 anos atrás. Parabéns a todos aí, aqueles que ouviram, parabéns a Diego pelo status agora de presidente da confederação. Delbrando, obrigado, porque você lembrou também uma pessoa que fez parte do nosso convívio e que hoje não está mais aqui, que é Baixinho. Se você não sabe, aqueles que estão aqui, que não conhecem, nessa equipe saiu Ana Marcela, recordista, medalhista olímpica, Edivaldo Valério, e era uma piscina do governo que a gente não tinha nada. Então, a gente praticamente não tinha nada e dessa piscina saiu tudo. Então, muitas vezes você relembrou agora e é bom. Dessa equipe de Viviane, de Cíntia, de Ívia, saiu também Ana Marcela, saiu Edivaldo Valério e vem por aí afora. Então, obrigado a lembrar. Baixinho não faz mais parte aqui, está no céu, mas fez parte também daquele grupo lá que a gente tinha na piscina do governo e que conseguimos estar. Então, obrigado, Delbrando. Aquelas outras pessoas que, por acaso, queiram fazer pergunta, nós estamos aqui para responder. Se não, agradecer a vocês todos estarem aqui. Eu estou vendo um monte de amigos aqui. Estou vendo o Paulo, que eu conheci lá em Brasília, agora está em João Pessoa. Eu estou vendo um monte de pessoas aqui que eu queria dar o nome de todos. Então, se vocês ainda têm alguma pergunta, levantem a mão, por favor. Se não, Marquinho, por favor, Marquinho, dá uma entrada aí para mim, para a gente encerrar as palestras, sempre como a gente encerra. Marquinho, para quem não sabe, eu peguei umas palestras dessa. Marquinho, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera que eu quero fazer um print. Eu quero fazer um print, que o Cobre sempre me cobra isso, eu quero fazer um print de todo. Por favor, abra uma câmera rapidinho. Meu amigo Rafael, me faça uma coisa, Rafa. Seu filho, para mim, eu tenho como filho. Você sabe muito bem que eu tenho seu filho como filho. Eu queria uma palavrinha sua, Rafa. Por favor. Uma palavrinha sua, porque seu filho é do projeto e eu tenho ele como filho. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Eu queria aproveitar a oportunidade, né, e dizer que não é desse ano que eu acompanho todas as aulas que estão sendo realizadas aqui pela Confederação e promovidas aí pelo Sérgio. E eu queria corroborar com o que foi dito e dizer para vocês que é uma oportunidade de aprendizado. A palestra da doutora Viviane hoje foi muito boa, a gente consegue aprender muito nesses momentos que a gente tem aqui com vocês. Como pai, a gente fica confortável em saber de todo o cuidado que existe nesse projeto aí de natação de base que vem sendo conduzido. E eu acho que todo mundo aqui hoje pôde compreender um pouco melhor alguns aspectos aí fisiológicos do treinamento da mulher, que são muito importantes. Mas, acima de tudo, o que fica é a mensagem do cuidado que toda essa equipe multi tem com esses atletas e que para a gente conforta e dá o sentimento de que as coisas estão indo pelo melhor caminho possível. Então, obrigado, Viviane, não só pela aula, mas por tudo que tem sido feito, todos os controles, toda a informação que vem sendo passada, e que mais momentos como esse possam ter, para que a gente possa aprender, trocar experiência e seguir em evolução da modalidade dessas crianças. Então, eu só tenho a agradecer e torcer pela continuidade de todo esse processo por mais tempo, porque eu tenho certeza que isso vai trazer frutos muito positivos. Então, obrigado a todos aí pela atenção e queria desejar aí um ótimo fim de evento para todo mundo. Se aqueles que não conhecem, Rafa é um pai que me acompanha desde o início e a gente conversa sempre. Para vocês que não sabem, o filho dele, com todo esforço, veio lá de baixo, ele sabe como entrou com as coisas, né, Rafa? Sabe
o carinho que eu tenho por esse menino, o filho dele. Tive que conversar um dia, Rafa me entendeu. Rafa, o professor Henrique Borges está aqui, desclassificou ele numa prova, ele veio conversar comigo, eu conversei com ele. Hoje, o filho dele está no ranking terceiro do mundo. Isso a gente tem como um troféu, porque a gente pegou a criança lá embaixo e está levando, e eu tenho certeza que ele vai ser um dos grandes atletas que nós temos, Rafa, tenho certeza. Nós vamos ter o carinho que nós temos por eles, e esse é o carinho que nós temos por esses meninos da base. Eu tenho um carinho muito grande com essa base, e eu tenho certeza que ela vai nos levar a grande sucesso. Obrigado, Rafa, obrigado a todos. Marquinho, entra aí para a coisa, Marquinho, sempre. Acho que Paulo quer... Paulo quer falar alguma coisa? Paulo é da Paraíba, é de Brasília, está na Paraíba agora. Paulo, quer falar alguma coisa? O tempo que Marquinho está preparando a coisa. Paulo também é um profissional. Só para terminar, agradecer aí, meu amigo Serjão, longas datas, aí a todos. Eu não pude peguei mais no final da palestra. Viviane, parabéns, parabéns a todos. Eu acredito muito, a mesma coisa que aconteceu com o Serjão, está acontecendo comigo, saindo das bordas das piscinas para poder pegar águas abertas. Então, eu estou com... Esse vírus é uma parada, não tem jeito. Entendeu? E o futuro nosso está em águas abertas. Nós temos muita água por aí para rolar, Serjão. Conte comigo. Estou com você aonde der e vier. Obrigado. Parabéns, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Marquinho, eu antes de dar, sempre que as pessoas que palestram aqui, nós temos, mas Paulo Emílio levantou a mão aqui, Marquinho, deixa ele falar aqui. Paulo, pode abrir. Opa, boa noite, eu sou Emílio Dias hoje, Paulo Emílio, sou aqui do Amapá, parabenizar, né, a doutora e todos, né, pela excelente palestra e dizer que eu sou atleta do maior rio do mundo, né, o Rio Amazonas, tá? Parabéns e ficam todos convidados a comparecer aqui no Amapá para nadar comigo no Rio Amazonas. Um abraço, boa noite. Obrigado, Paulo. Então, lembrando, Rafa, e aqueles que estão aqui, essa é minha coisa. Dar oportunidade a esse Brasil todo, seja de onde for, do Amapá, de Roraima, de onde for, nós temos que dar oportunidade para o talento pode sair de lá. Nós já tivemos atleta de Roraima dentro da seleção, nós tivemos tudo, e Águas Abertas tem isso. Por isso que, quando a gente começou o projeto, nós pegamos de todos os lugares, do Acre ao Rio Grande do Sul. Daí, cada um vai tentando fazer a coisa. Nossa seleção tem gente da Bahia, tem do Paraná, tem treinador que não gosta da Águas Abertas, tem treinador, Paulo, que adora, como você, mas tem treinador que não gosta, tem presidente de federação que não gosta da Águas Abertas, tem aquele que não tem medo, aquele pai que tenha medo. Tio Derico, você quer trazer seu filho e sua esposa está com medo? Nós vamos ter uma palestra com uma psicóloga aqui, e eu faço questão que ela traga para você o que é isso. Águas Abertas, a gente vai sempre com toda a segurança para os filhos de vocês. A gente vai com todo carinho com o filho de vocês. A gente sai daqui, é um carinho danado com esses meninos. Contudo, a gente tem que ter um carinho muito grande com eles e saber, acima de tudo, que não é só o esporte. Nós temos que ser um segmento da casa de vocês, educação para esses meninos, educação, e fazer tudo para eles. E nós vamos fazer. Aqueles que têm filhos, eu tenho agora, Rafa, entrando mais 4 novos, eu estou pegando mais 4 filhinhos novos. 2 meninas e 2 meninas vai entrar. E eu não quero perder. O COB me deu só até 19 anos, eu não quis, eu briguei com o COB, eu quero até 23. Eu quero filho até 23 anos, eu não quero filho só até 19. Eu quero filho desde os 11 até os 23. E depois de muita luta, o COB deixou. Eu vou ter filho até 23 anos. Marquinho. Agora é você, Marquinho, pode ir. Marquinho. Então, todos aqueles que passam aqui, a gente sempre
dar um certificado por vir dar a palestra aqui. Nós não temos, muitas vezes, recursos para pagar as pessoas. Se aqueles não sabem, fiquem sabendo, todas essas pessoas que fazem parte da minha multidisciplinar, nenhum são profissionais. Todos trabalham para a gente porque gostam, porque nós fomos buscar. E agora, toda a minha multidisciplinar sabe, eu estou indo atrás de uma ginecologista para trabalhar só com as meninas de 11, 12 anos de idade. Eu quero trabalhar, eu quero dar mais aos treinadores. Agora, me perdoe, gente, muitas vezes eu não tenho condição, porque os meus recursos são muito pequenos. Eu tenho uma briga muito grande. Todo mundo diz assim, a confederação recebeu 12 milhões, mas é para dividir por 5 esportes. Eu não tenho isso, mas eu tenho um orgulho. Quando eu entrei na Águas Abertas, a minha nota era 3,26. A minha nota foi 7,55 esse ano. Então, nós estamos caminhando. Me ajudem que nós estamos caminhando. Obrigado a todos, receba aqui, é o que eu posso fazer para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, fiquem com Deus. Prometo que, se eu continuar, vou continuar trabalhando aqui para vocês. Um abraço.